Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019. Virando o Jogo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e também para o mundo no nosso Facebook. Você acessa facebook.com/RDCTV Digital e compartilha o Virando o Jogo desta segunda-feira. Está aparecendo aí na sua tela, você compartilha e manda um recado para a gente, dizendo de onde está participando e, claro, também interagindo, que é uma marca aqui da RDC TV. Se não quiser participar pelo Facebook, você pode participar pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp que é o 51 99815 9990. Aparecendo na sua tela para você anotar e também começar a se acostumar a participar pelo WhatsApp. 519 9815 9990. Virando o jogo desta segunda-feira, que tem na bancada conosco o Antônio Bavaresco Júnior, que já me mandou mensagem no final de semana dizendo que hoje é lenha e pau na arbitragem. Tudo bem? Boa tarde. Não tenho que falar boa tarde, Diogo. Tudo bom? Bruno Flores, boa tarde. Tudo bem, Diogo? Boa Tudo tarde. bem? Bruno Flores, Otávio Hoffmann. Tudo bem, boa Tudo tarde. bem? E João Batista Filho mais uma vez conosco. Tudo bem, João? Boa tarde. Prazer. Tudo bem. Bom, acho que a gente vai começar justamente por esse jogo que tem mais esta incidência, né, da arbitragem, um resultado que o Grêmio talvez não esperava, né? Claro, até pelas circunstâncias da partida depois, quem sabe o empate foi o melhor dos resultados. A gente vai acompanhar detalhes sobre a partida do Grêmio contra o Brasil de Pelotas com o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio jogou no último domingo contra o Brasil de Pelotas em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com Renato Portaluppi fazendo o curso da CBF, Vitor Hugo Signorelli foi quem comandou os reservas do tricolor em campo. Já nos primeiros minutos de bola rolando, a primeira polêmica. Kahneman cai dentro da área e reclama de pênalti, mas o árbitro nada marca. Sim, o Kahneman, ele falou que foi puxado, né? Eu não, realmente, é difícil porque estava muito de longe, não tenho como te confirmar isso. Olha, eu acho o árbitro muito novo, né? Deu para ver que ele estava meio nervoso. Acho que no geral ele até apitou bem, mas nos lances capitais ele errou, e errou feio, eu acho, né? Foi o pênalti. Mesmo com o tricolor sendo soberano nos 45 minutos iniciais, o primeiro tempo ficou no 0-0. Já na segunda etapa, o resultado não foi diferente. O tricolor tentava com PP, com Viseu e por meio de cruzamentos, mas não conseguia marcar. A segunda polêmica veio através de uma expulsão. Juninho Capixaba sofre o carrinho, pula e o árbitro expulsa o lateral por simulação. Se o Juninho não pula, eu acho que ele sofreu uma contusão séria, porque o rapaz veio com força desproporcional. Então, o árbitro deu, na minha opinião, um cartão que não tinha muito a ver com ele no primeiro cartão e acabou tendo que dar o segundo. E com o Grêmio com 10 jogadores em campo, o jogo terminou 0-0. Olha, a gente sabia que ia ser difícil jogar aqui, né? Até acho que todos viram, porque a equipe dele jogaram atrás da linha da bola, então acabou dificultando um pouco nosso jogo, né? A gente sabe que o gramado também não ajudou bastante. Com o empate, o Grêmio continua em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. O próximo confronto do tricolor é na segunda-feira, contra o Veranópolis, no último jogo antes da estreia na Libertadores. Pois é, o Grêmio não jogou bem contra o Brasil de Pelotas, né? Não conseguiu desempenhar um bom futebol, diferente do que a gente tinha visto até aqui. Mas a defesa segue intransponível, pela primeira vez o ataque não marcou, mas o Grêmio está bem obrigado no campeonato, né? O Renato rifou esse jogo, botou 2 volantes para dar ritmo, porque ele sabia que o Grêmio não joga assim, com 2 caras cabeça de área. Ainda assim, o Grêmio teve 70% de posse de bola, 12 conclusões no gol, 6 situações de gol, poderia ter ganho com o pé nas costas. As oportunidades do Grêmio foram muito mais
mérito do goleiro, na minha opinião, do que demérito do atacante. Agora, uma coisa que eu queria destacar... Não, mas falta maturidade pro PP, né? Não, eu não estou dizendo que ele não errou em alguns lances. Teve lances que ele fez a jogada tecnicamente perfeito. Claro, mas... Teve outros que não. Da cara do goleiro aquele lance em que ele... Não foi perfeito porque ele precisava concluir. Mas aquele lance em que ele gira sobre ele mesmo e chuta de esquerda, ele poderia ter servido o Viseu. Era gol. Então ali faltou... A opção foi errada. Mas ou se tu chuta, faz o gol. Exatamente. Se tu te coloca naquela... O Romário é aquela história. Ele tá melhor posicionado, eu tô sem ângulo. Eu prefiro... O Romário dizia, eu prefiro eu sem ângulo do que ele melhor posicionado. Não, perfeito. Okay. O Romário ia lá sem ângulo e fazia. Mas te faz garante. gol, né? Te garante. Exatamente. Mas de qualquer forma, eu acho assim, o Grêmio entrou em campo ontem, líder, 4 pontos de diferença pro segundo, 3 gols de saldo tinha o segundo colocado. O Grêmio saiu da rodada, 4 pontos de diferença do segundo, sendo que o segundo colocado tem 1 gol de saldo. Ou seja, ele aumentou a diferença. Quem é o vice-líder? Era o São José com 3 gols de saldo. Agora é o Inter com 1 gol de saldo. Perfeito. Ou seja, ele manteve a pontuação, porém, em saldo, ele tem 20 contra 1, quando era 20 contra 3. Então, a diferença aumentou. Mas no frigir dos ovos, a diferença aumentou. Então, assim, em termos de tabela, esse jogo foi neutro. O Grêmio realmente não jogou bem. Segundo tempo foi sofrível, horrível. Um dos piores jogos que eu vi. Muito fraco. Do Campeonato do Gaúcho, horrível. Agora, o primeiro tempo até o Grêmio jogou melhor. O que tira desse jogo pra mim, o Bavaresco, é o seguinte. Primeiro, Paulo Miranda. Paulo Miranda hoje é o melhor zagueiro em atividade do Grêmio. Eu não estou dizendo que eu não sou louco, eu não bebi antes de entrar aqui, eu só estou dizendo que hoje, na condição atual, ele é o zagueiro que mais está jogando bola, porque o Jeromel está voltando, o Kahneman está voltando e ele está jogando uma enormidade. Voltou muito bem. Tá bem. O Juninho Capixaba fez bom jogo, foi expulso injustamente, mas fez bom jogo, embora tenha deixado várias vezes um buraco. Eu queria abrir um capítulo depois só para arbitragem. Tá. Embora ali atrás tenha tido dificuldades, mas eu sou o cara, eu sou talvez o defensor dos laterais. No Brasil a gente quer que o lateral ataque com qualidade, tem que atacar, tem que meter a bola, cruzar a bola na cabeça do adversário de uma maneira perfeita e exuberante. Tá, do adversário não, né? Do teu centroavante. E não pode deixar buraco lá atrás. Meu Deus do céu, se tu deixa um buraco lá atrás. Embora ele tenha pecado nesse segundo quesito aí, ele é bom jogador. O Jean-Pierre, que fez situações maravilhosas, deu passes incríveis. Hoje agora, ele é melhor que o Luan, né? Hoje ele tá até melhor que o Luan. Agora, Montoya e Viseu, bem abaixo. Bem abaixo. Mas eu acho que nos dois casos eles foram prejudicados pelo contexto. Porque entraram, não é no time titular do Grêmio. Tu tem que avaliar os caras também pela questão de entrosamento. Tanto que quando eles entraram no time titular do Grêmio, o desempenho deles foi... Mas eles entraram nos jogos com o titular numa situação mais confortável, né? Sim, com o também Grêmio ganhando, o adversário mais cansado, isso favorece também. Antes do teu aparte sobre a arbitragem, eu só queria pegar um detalhe que o JB falou, que pra mim é uma dúvida que eu tenho, assim... E não é nem opção, porque agora o debate que se tinha e que a gente fazia muito aqui no programa era Jael e André, e esse debate não existe mais, né? O Jael já foi e o André permanece. Eu tenho dúvidas se o titular do Grêmio para o jogo contra o Veranópolis e que, por consequência, quem for titular contra o Veranópolis joga contra o Rosário, não será o André. Por quê? E eu explico. Tá, tenso isso, hein? Porque assim, as 2 vezes que os reservas estiveram em campo, reservas mesmo. O André foi titular. Concordo contigo. O André foi titular. Ontem eu fiquei pensando sobre isso. E ontem, quando era um misto quente do Grêmio, o Viseu ganhou uma chance. Porque se a gente parar para avaliar, o Kahneman e o Michel eram os titulares do tal misto quente apenas. De resto, eram todas opções. E o Everton, porque o Marinho é titular hoje. Vamos combinar, muita gente vai dizer assim, mas no jogo... Gente, o Marinho tá jogando mais do que o Montoya. O Montoya vai ser titular, eu até acho que vai. Mas eu não posso ser injusto com o que eu vejo. Mas até o Marinho tá jogando bem. Até dentro do que o João falou. No comparativo de um cara que tá sem ritmo, que tá abaixo dos outros, o André, teoricamente, não tô discordando de ti, tá tô acima, né? Contigo. Tá acima. Tu tem razão. E o Renato, ele sempre tem um critério, assim, pra colocar titular, na minha opinião, tá? Só um pouquinho. O lateral direito. Acho que o Leonardo Gomes é titular. Eu também acho, mas não sei. Não. Hoje, ele jogou todos os jogos.
Ele jogou, inclusive, aquele que o Léo Moura começou. Mas eu não sei se ele não está terminou o Eu jogo. vou Tá, concordar com o João. Eu não sei se o Renato não preparou o Léo Moura pro jogo contra o Rosário. Tá bom, pode ser. Mas aí o Léo Moura tem que jogar contra o Veranópolis. Isso. Já, né? Eu quero Porque só senão dizer não uma joga coisa. nunca e vai jogar logo contra o Rosário lá, né? Ele vai ter 9 dias, né? O Léo Moura é aquele caso à parte. O Léo Moura, a qualidade dele, ele é tão superior à do Léo Gomes que ele, sem ritmo, ele tem que jogar. O Léo Gomes, os caras cruzaram uma bola pro Léo Gomes, é que ele chegou muito mal no Grêmio. Aí ele deu uma melhorada, e todo mundo, temos um lateral aqui. Ele cruzaram uma bola pra ele, inverteram uma bola, ele foi dominado com o peito, a bola saiu que nem uma moranga do peito dele, ele perdeu a bola. Mas ele não é tão desprezível quanto já foi, né? É que desprezível é um termo, o cara que chega no Grêmio pra ser desprezível, ele é um termo que não é bem aplicável. Eu acho que o Leonardo Gomes, ele tá em franca evolução. Até... Agora, embora eu ache até o Léo Moura é acima. É um lateral ok, Bavaresco. E aí tu tem o Léo Moura, que é o cara que vai ficar na história. Jogou Libertadores os 2 jogos, jogou bem contra o River. E o Grêmio, eu vi Rosário e River Plate. Eu assisti o jogo. Eles forçam a jogada muito por aquele lado. E nós vamos precisar, que eu digo, o Grêmio vai precisar de vitalidade. Vai precisar de vitalidade ali. E eu não sei se o Léo Moura, mesmo com todo esse tempo poupado, ele consegue, talvez consiga aguentar 60 minutos. Mas é certo que em um momento do jogo, o Grêmio vai ter que trocar o Léo Moura pelo Léo Moura. Pra mim, se ele não jogar contra o Veranópolis, eu acho arriscadíssimo colocar ele contra o Rosário na Argentina. É isso, acho muito arriscado. Pra mim, mais do que isso, né, se a exploração acontece pelo lado direito de defesa do Grêmio, não é o Léo Moura ou o Léo Gomes. É quem vai fazer o meio pelo lado direito. Porque o Marinho não tem esse poder de marcação. É isso que eu tô falando. Né? O Marinho não tem esse poder de marcação tão grande quanto tinha o Ramiro, por exemplo. Não tem. E o Montoya, a gente viu que ele está um pouco abaixo. Ele também chegou fisicamente abaixo, né? Sim. Em relação, em outubro não jogou. Ontem ninguém conversou com ele, né? Exatamente. O time só jogar para um lado. Mais do que até o debate sobre os laterais, para uma estreia de Libertadores, para mim, eu acho que é a questão do lado direito com o lateral que for utilizado também. E aí entra nessa questão também. O Marinho, aberto, que não recompõe muito, com o Léo Moura na direita, que tem dificuldade para marcar também por já ter uma idade mais avançada, fica uma avenida aquele lado direito do Grêmio. Eu não sei se para acomodar as melancias o Renato não vai escalar o Leonardo Gomes. Eu acho que ele vai fazer o que fez no ano passado. Fora de casa, Léo Gomes, dentro de casa, eu acho que pode ser. Aí, se fosse o Rosário na Arena, eu até não acharia tão absurdo, mas por ser na Argentina, eu acho que ele Posso dizer uma coisa? Quartas de final, se não me engano, foi quartas de final. Não, oitavas de final. Grêmio e Tucumã, né? É isso? Sim. O Grêmio foi para lá como? Com 2 atacantes de velocidade. Não, quartas de final. Foi quarta. Oitavas foi o Estudiantes. Isso. Então foi invertido, né? Oitavas foi o Estudiantes, tá. Isso. Então o Tucumã, o Grêmio foi com 2 atacantes de velocidade, Alisson e Everton. Inclusive o segundo gol saiu assim. O primeiro gol foi o gol do Alisson numa bola levantada da esquerda e o segundo foi um cruzando para o outro. O Alisson. Acho que o Renato vai usar a mesma estratégia contra o Rosário, que é uma estratégia inteligente. Não com o Alisson. Não, tá lesionado. o Marinho. Por isso que eu estou defendendo, que acho, não é que eu ache isso apenas, na minha opinião, acho que o Renato vai fazer isso. Jogar com Marinho e Everton, entendeu? O centroavante eu concordo, talvez seja o André mesmo. Deixa eu fazer uma parte que eu sei que vai desviar um pouquinho do assunto, mas é que eu até falei isso meio-dia cara, eu tô pensando nisso o final de semana inteiro. O Renato, nesse momento, está tendo uma aula com o Fábio Carilli no curso de técnicos da CBF. Carilli dando aula? O Carilli está dando aula de treinamento no campo de jogo. Putz. Imagina, o Fábio Carilli. Renato, vem cá. Senta aqui, vou te ensinar como é que dá um treino. Mas o Carilli até que tem eu vou te dizer, lá. Mas eu vou te dizer, eu estava vendo a nominata dos técnicos que estão no curso nesse período. Tirando os conhecidos, assim... Tá, os conhecidos Lisca, Gilson Kleina e o Dorival Júnior. E o Renato, com todo respeito, nenhum desses outros 3 aí que tu citasse antes do Renato estão no nível dele, né? Não, mano. Esses não são os caras que dão o curso. Esses não, são os caras que estão fazendo o curso com ele. Imagina pra ele que espetáculo montar um grupo. Porque naquela turma do verão é que estavam... Que tava Tite, Rogers, que é o Pro. O Renato não quis fazer. O Renato foi convidado. Ele foi convidado. Ele não precisava... O que acontece? Ele poderia ter avançado de nível rapidamente, ali, né? Você hoje está em casa. Quero ser técnico de futebol. O que eu preciso fazer? Vai na CBF, paga 6 mil reais, entra na licença C. Aí faz o curso lá da licença C. No próximo ano, tu pode fazer licença B.
Próximo, licença B, tu já pode trabalhar como técnico de futebol, ainda não na Série A. A licença A te dá direito à Série A e Série B, então tu já pode ser um técnico. O Renato agora já pode trabalhar tranquilamente. Tem a licença Pro, que eu acho que o Renato é tipo um mestrado que ninguém quer fazer, né? Porque eu acho que o Renato nunca vai fazer um mestrado, que é a licença Pro, que não dá direito a mais nada, mas te qualifica melhor. Eu não imagino que o Renato vai fazer essa qualificação. O Renato foi convidado em dezembro para entrar direto na licença Pro, sem passar por nada. Porque ele tinha a pontuação dos títulos, né? A CBF fez um agradinho. Um miguelão para não ter Filipão. No ranking que saiu ontem, ele é o 5º no mundo. Mas eu não acredito. Esse ranking aí, os caras se reúnem. É uma pontuação que a Conmebol decidiu num seminário lá, inventou uns pontos para qualificar o pessoal. Eu decidi pelo ranking que eu criei agora, que hoje eu sou o melhor apresentador. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá, mas aí... É mais ou menos só assim. Pra ser sério, não foi o Renato que criou o ranking. Amanhã a aula é com Carlos Alberto Parreira. Aí já muda um pouquinho de nível. Não, muda. O Dunga me disse uma vez que o cara que ele conheceu, que mais entende de futebol, se chama Carlos Alberto Parreira. Isso há muitos anos. Ele gosta muito do saque, Arrigo Sacchi. Do saque também. Agora, 94. Vou pegar o gancho do JB sobre curso. Vou ver se tu acha que a arbitragem do futebol precisa se reciclar, fazer um cursinho. Eu acho que ela precisa aprender a errar para os dois lados. A arbitragem no futebol gaúcho, ela não está sendo humana, porque errar é humano. Ela está sendo suspeita, porque ela sempre erra a favor do mesmo time e sempre erra contra o mesmo time. Um telespectador aqui, ó, o Lamartine de Gravataí diz o seguinte: boa tarde, 2 jogos, 2 pênaltis, nenhum marcado para o Grêmio. Já para o Inter, falta inexistente, gol de braço. Isso. É ou não é apito amigo? Sem falar na expulsão absurda do Capixaba. Não, vou dizer mais. O ano passado o Grêmio, até eu lembrei isso pro Diogo, tentamos recuperar as imagens, não foi possível, mas eu vou falar aqui, talvez o torcedor lembre. Grêmio e Caxias, lá no Centenário, ano passado. Bola cruzada, toca na coxa do Kahneman e no braço. Orientação explícita dos órgãos de arbitragem. Não se pode marcar este pênalti. Da CBF? Não orientação pode. Da CBF? Da CBF. Não pode. Bateu em qualquer outra parte do corpo e no braço, não é pênalti. Orientação da Federação Gaúcha de Futebol, pênalti. Contra o Grêmio, pênalti. Não, orientação da Federação Gaúcha, pênalti. Deram pênalti. Ontem, a mesma coisa. Bola bateu no estômago do jogador, sei lá onde, e no braço, deram falta. Contra o Caxias. Contrário senso. Agarrão na área do Inter no Grenal, que o Grêmio tinha ganho o primeiro de 3-0, teve o jogo da volta no Beira-Rio, 44 do primeiro tempo, 0-0, o Inter mortinho, um agarrão, que aconteceu, do Bressano Moledo. Pênalti, aí o juiz viu. Ontem, 2 minutos do jogo, se o Grêmio faz um gol ali, ia passar a tarde inteira fazendo gol, mesmo jogando mal, porque o time do Brasil é sofrível. Conseguiu se segurar porque não tomou gol. Pra mim caiu E aí ontem. a arbitragem, mas um pênalti, assim, ó, constrangedoramente explícito. Puxão, e aí o cara... Então puxão eu não do Leandro posso acreditar Camilo. que aquilo ali é erro. Aquilo não é erro. Aquilo não é erro. Aquilo é suspeito. E como o presidente da federação já disse, eu ouvi, ninguém me contou, que os incompetentes são pior que os desonestos, eu quero que ele me responda. Se o árbitro de ontem era incompetente ou desonesto. Tá, Bavaresco, eu só tenho uma... O árbitro de ontem, só para citar, é o Jonathan Pinheiro, 5º árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Olha só, Bavaresco, é que eu penso o seguinte, nessa questão. Eu acho que o Grêmio ficou muito tempo reclamando, vou ser bem sincero contigo. O Grêmio ficou muito tempo passando trabalho, dificuldade, e agora segue, ao invés de comemorar, segue reclamando. Só para te citar alguns exemplos. Mas não é o Grêmio que está reclamando, sou eu. Não, tá. O Grêmio nem deu muita bola. Não. Sim, o Alberto Guerra minimizou, mas eu digo que o Grêmio é a instituição é composta por torcedor, por tudo. Todo mundo faz um pouco de parte. Mas não dá para tapar o fogo com a peneira. Não, Federação é dirigida por um colorado de maneira colorada. Não. Claro que é. Não sou funcionário da federação, mas pelo amor de Deus, cara. Mas claro que é. Assim, ó, desculpa, eu duvido que o Noveleto chame os caras e diz assim, ó, vamos ferrar com o Grêmio, vamos ajudar. Não, mas ele chama na sala dele quando erra contra o Inter. E não chama quando erra contra o Grêmio. Duvido. Eu sei disso. Não. Tem um colega nosso que está trabalhando numa rádio que contou isso aí. Não. Olha só, vou tentar tirar. Lembra que há alguns anos atrás, o Grêmio fez um escarcéu porque o Internacional, ele jogava bem menos, era bem menos distância. O Grêmio percorre.
o Inter esse ano tá percorrendo 1.000 quilômetros a mais que o Grêmio. E ninguém falou nada. Porque é do jogo. E eu nem fiz essa matéria porque é do jogo. Isso sabe, um dia o sorteio vai pra lá, outro pra cá. O Grêmio vai jogar agora, já jogou 2 em casa consecutivas e vai jogar de novo 2 em casa consecutivas. Vai jogar 3. Hã? Vai jogar 3. Não, é que uma é da Libertadores daí, né? Não, tem a do... Não é Veranópolis, é o Grenal. É Grenal. 3 em casa. Não, mas é um erro na tabela, não é certo isso. Não, mas eu tô dizendo que, cara, não é isso que vai fazer o cara gremista ou colorado. E só pra terminar, pra não me alongar, a ideia central é, o Grêmio reclamava há pouco tempo da STJD, o Grêmio de caso Patrícia Moreira e tal, de CBF, o Grêmio reclamou, brigou com a federação a vida inteira, e o Grêmio há pouco tempo estava suspeitando da Conmebol, porque a Conmebol é contra mim. Peraí, cara, todo mundo é contra o Grêmio. A única entidade que até agora o Grêmio não brigou foi a UEFA, porque não joga lá. Tu não precisa fazer a defesa da federação se defende bem, cara. Não, mas não é a defesa da federação. Há um erro. Eu só tô flagrando fatos. Contra fatos não há argumento. Não, há um erro. Há um erro. Só que o ano passado, e eu critiquei, o Melo foi lá dizer que o campeonato estava sob suspeição, que o presidente não quer que o Inter ganhe de novo. Mas isso aí é cortina de fumaça. Mas daí por que pro Inter é Grenal do Beira-Rio, esse que eu referi do pênalti... Por que pro Inter é cortina de fumaça e pro Grêmio não? Porque é evidente que o Inter é mais beneficiado que o Inter. Isso é evidente na tua visão. Não, eu tô trazendo fatos. O contrário. E aquele pênalti do Veranópolis? Uma coisa... Chegou a esticar a camiseta, o cara não deu, cara. Cara, é um negócio vergonhoso. As arbitragens são evidentemente orientadas a não poder errar contra o Inter. Nem quando não é erro. Assim, futebol, isso é igual quando o cara tá ouvindo rádio e acha que, não, o cara não fez essa pergunta porque o repórter é orientado. Alguma vez que passou lá na Rádio Grenal a orientação de não pergunta sobre esse assunto, vamos preservar o cara. Isso jamais aconteceu. Mas agora sim. Mas eu tô dizendo, é que a gente, às vezes, vou usar uma expressão do resto, a gente faz elucubrações. O Diego Real foi chamado lá e chamado a atenção porque errou contra o Inter. Não, eu tô falando ele foi chamado a atenção porque ele errou. Não, ele foi contra o Inter. Não. Contra o Inter. Ele foi chamado a atenção porque ele errou. Porque a bola bateu no peito e ele disse que foi no braço. Os que erram não são chamados. Não são? Os que erram contra o Grêmio. Tem certeza? Nunca vi falar. Esse é o único fato que eu Vamos ligar pro Jonathan Pinheiro amanhã, vou trazer. Quero saber se ele vai ser chamado. Mas o detalhe é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, o árbitro da partida de ontem do jogo do Grêmio... Eu nem falei daquela expulsão Jonathan Pinheiro, eu acho que ele estava mais perdido do que mal intencionado. Cara, o Leandro Leite, tendo ele vista tinha um amarelo e se envolveu, deu um pontapé sem bola depois do amarelo, se envolveu numa arenga e quem levou o cartão amarelo foi o Juninho. Ele que tinha que ter sido expulso. Quando ele botou a mão no bolso, eu pensei, vai expulsar o Leandro Leite. Ele também achou. Não, mas o mais engraçado, o lance é Jean-Pierre e Leandro Leite. Nenhum dos dois levou nada e os outros dois levaram amarelo. O que me causa estranheza, na verdade... Ele foi muito... E o que me preocupa na arbitragem, na verdade, é o seguinte. Me preocupa o fato de que um árbitro de futebol, e aí não é o árbitro, é um profissional do futebol, tá? Não é o árbitro. Porque claramente na expulsão do Juninho Capixaba, o Jonathan Pinheiro não sabia que aquele jogador... Tinha 2 cartões. Não, que ele era o Juninho Capixaba. Ele foi olhar o número depois. Ele foi olhar o número e o nome. Assim, com todo respeito ao Jonathan Pinheiro ou qualquer profissional do futebol, a gente tem que conhecer um jogador que a gente vai trabalhar. Não pode ele ficar... Foi ridículo. É constrangedor a cena do Juninho se virando e ele procurando o número e o nome. É constrangedor. Mas eu duvido que ele não sabe que é o Juninho. Não, mas então ele tinha que saber, JB. Não, eu não... Ele tinha que saber que ele deu um amarelo pro Juninho no primeiro tempo. E um amarelo injusto, que não teve nenhum fundamento. Porque assim, tu sabe que deu uma confusão, se tu tá apitando, e que tu deu um cartão pra um cara numa confusão, né? Sim, óbvio. Ninguém é... Não, eu entendo, eu só não... Desculpa. Se somar os 2 cartões, não dá um. Esses dias o Fábio Berti, depois da confusão do Juventude, o Fábio Berti, pra quem não sabe, é nosso ex-coordenador de jornalismo aqui, e é torcedor do Juventude declaradamente. Ele disse, porque só na arbitragem tem gente mal intencionada em todos os lugares, só na arbitragem que não. Eu digo, pois só que a Constituição brasileira, baseada na Constituição americana, ela garante que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Então, se eu não tenho provas, e isso vale para você que está em casa me assistindo, que fica falando o seguinte, por que vocês nunca denunciaram? Meu parceiro, se eu não tenho provas, eu não denuncio. Isso é a primeira coisa. Para tu falar alguma coisa de alguém,
Quem acusa tem o ônus da prova, tu vai ter Por que isso que eu provar. disse que a arbitragem era suspeita. E eu não tenho prova se o cara faz isso. Desculpa, o Diego Real foi chamado a atenção porque errou Não, contra o isso Inter. ele disse. Não, tudo bem, mas ele não Aí é fato. atenção, ele não foi chamado porque ele errou contra o Inter, ele foi chamado a atenção porque ele errou. Mas ele é o único que eu sei que foi chamado. Tá, mas e tu perguntou para todos os outros? Não, mas foi ele que disse. Por que os outros não dizem? Hã? Então por que os outros devem dizer? Não sei. Liga pro Fabrício Neves Correia, liga pros outros não me interessa. pro Gaciba, Eu trago pro fatos, Voaden. eles que digam. Eles que digam. Eu acho que é uma questão de transparência. O que fica claro, e nesse campeonato mais do que em outros, é essa coisa estranha das arbitragens. Mas a arbitragem vinha bem, né? A arbitragem vinha bem até essa rodada. Desculpa, me perdão, mas na minha visão, mais um erro teu. Nesse campeonato, se pegar a fita do programa do ano passado, era a mesma coisa. É verdade. Esse campeonato tem mais erros de É arbitragem do que outro. Quer ver um debate que vai ter? Começo do Brasileirão. Esse campeonato, mais uma vez, o nível técnico abaixo. Todos os anos a gente fala que o nível técnico do Brasileirão E piora, abaixo. todo ano. O que não é uma mentira. Não, mas piora. A arbitragem em si, ela melhorou nesse Campeonato Gaúcho. É a primeira rodada, estamos na 8ª, em que se debate a arbitragem com grande nível. O Grêmio e Juventude teve um peso, os dois, o cara deu um pontapé isso no acabou Everton dentro da área. Esse erro E foi o apagado Voaden, porque o Grêmio acabou ganhando, né? Esse erro acabou não dando debate, esse erro do jogo do Grêmio com o Juventude, porque o Grêmio acabou ganhando e não fez falta. Bom, então só prova que só vira debate quando o Grêmio não ganha. O Caleb Sem dúvida, França, quando o time se sente prejudicado. Né? O Caleb estava no ar na Rádio Grenal, ele está agora 11 horas, meia-noite ali, né? Também, e aí ele tava no ar à noite, depois do jogo do Grêmio do 6-0, e entrou um ouvinte para reclamar da arbitragem do 6-0 do Grêmio contra o Avenida. Aí ele falou, não. Teu time tomou 6 e tu tá reclamando da arbitragem, parceiro. Aí o cara, ele pegou e deu um discurso lá. Desculpa, às vezes parece que tem algumas pessoas viciadas. Cara, ganhou 6-0, esquece o árbitro, vai beber e comemorar, né? O Átila Elme diz assim, ó, árbitro ruim e mal condicionado. 15 minutos do segundo tempo, estava caminhando no meio campo, segundo ele. E é um cara novo, hein? O Átila por aqui. 32 anos tem o Jonathan Pinheiro, né? O Sérgio Luiz Ritt brinca dizendo que o Campeonato Gaúcho não vale nada. Imagina se ele tivesse valor, né, para tanto debate assim sobre a arbitragem. Não, eu tô me vacinando. Para mim só vale os Grenais, mas os Grenais são apitados por esses caras que estão aí. Detalhe, não é para te incitar a ficar mais brabo ou nervoso, mas os dois árbitros que estão no top da federação para apitar o Grenal do dia 17, se o Grenal não tiver grande valência, ou seja, se ele não tiver para fazer um teste. Para fazer um teste apenas, são Daniel Nobre Bins, de novo, assim como no ano passado, né? Ele não foi para o sorteio porque o Grenal valia demais, né? Valia a eliminação. Era da última, aí foi o Jean-Pierre, que não terminou. Isso, lembra e foi disso? o Jonathan que entrou. Foi o Jonathan que entrou. E até foi bem naquele jogo. E o outro árbitro é o Jonathan Pinheiro. São Daniel Nobre Bins e Jonathan Pinheiro, o árbitro de ontem, os árbitros que espero que ele assista e veja que ele foi muito mal. Detalhe o jogo de ontem era, em tese, uma prova pro Jonathan. Era uma fumaça para ele. Olha, se tu passar nessa fumaça aí... Se era prova, acho que ele rodou. Pode ser que daqui a pouco ele tenha rodado. Bom, o Estação Verão Sesc também está em Porto Alegre nos finais de semana de janeiro e fevereiro. São diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bola e raquetes de frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! Programação completa está no site do Sesc. Você acessa sesc-rs.com.br para conferir. Uma realização da Prefeitura de Porto Alegre, Sistema Fê Comércio RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Vamos ao recado do Zafari para você começar bem esta semana. De volta com o Virando o Jogo aqui, né? Depois desse recado para você começar bem. Quer começar bem a semana?
passa no Zafari e você, claro, vai ter a oportunidade de fazer as melhores escolhas, né, em qualquer Zafari de Porto Alegre. O Internacional, diferente do Grêmio, venceu. No último minuto, aquele golzinho do Patrick foi suficiente, com 1 a menos, para ganhar do Caxias. E o repórter Guilherme Paz nos traz detalhes desta partida. Variações, testes, esperança e oportunidades. No jogo entre Internacional e Caxias no Beira-Rio, essas palavras foram bem utilizadas e com muita emoção. Então acho que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar, a gente precisa melhorar e eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Odair Hellmann mandou a campo 2 jogadores que estavam pedindo espaço, Pedro Lucas e Nonato. Há 2 jogos da Libertadores, o treinador buscava alternativas para a equipe. E logo no primeiro minuto, um lance para animar o torcedor. Pedro Lucas sai de 3 marcadores e cria a primeira oportunidade do Internacional. Mas o time visitante respondeu imediatamente. Tentando surpreender, o Caxias pressionou. Bruno Alves faz o cruzamento e a bola passa na frente do gol. Até que o William Potker recebe passe de Dourado e abre o placar. 1 a 0 Inter. O gol em homenagem ao seu segundo filho que está por vir. O Caxias, sempre pelo lado direito com Bruno Alves, buscava o empate. Dessa vez, Marcelo Lomba faz uma grande defesa. E na bola aérea, após cruzamento de Enedilson, Dourado quase faz o segundo. A bola passa raspando a trave. E o segundo tempo veio com muita emoção. O Caxias surpreendeu. Depois do escanteio cobrado do lado do Internacional, sempre ele aproveitando espaço. Bruno Alves arranca pelo lado direito do campo e cruza para Rafael Gava deixar tudo igual. E a tensão dos colorados aumentou. Edenilson recebe o segundo amarelo e é expulso aos 17 da segunda etapa. E com 10 em campo, o treinador buscava alternativas. Mandou a campo D'Alessandro no lugar de Neilton. Patrick, que entrou muito vaiado no lugar de Nonato. E o xodó da torcida entrava para tentar a vitória. Rafael Sobis, em sua primeira oportunidade, quase faz o gol colorado. E depois disso, aquele herói improvável apareceu. Aos 45 do segundo tempo, depois de cobrança de Sobis, Patrick desvia e faz 2 a 1 Inter. Eu penso que, eu sempre falo que o torcedor é soberano nas suas decisões, eu respeito demais as opiniões e principalmente o torcedor. Penso que entre vaiar um jogador e vaiar o treinador, vai a mim, me chame de burro, mas dê moral para o jogador. Dê moral para o jogador não pode entrar numa partida sendo vaiado. Ainda mais um jogador que já nos ajudou tanto, que já foi tão bem no ano passado. Está retomando de novo, tanto que retomou dentro da própria partida, retomou, fez o gol, nos ajudou. Então, a mim, tudo certo, o jogador dá força para ele. E foi no apagar das luzes que o Internacional conquistou a sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. Agora, a equipe tem apenas mais um jogo, antes da estreia da tão sonhada Libertadores da América. Um pouco de ansiedade de todas as partes, né, talvez com a chegada, a proximidade aí da estreia na Libertadores, do torcedor, do próprio grupo que tu falaste. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que começar a Libertadores e primeiro jogo no Beira-Rio, tenho certeza vai estar lotado, o torcedor como sempre fez. Vai estar apoiando, vai estar gritando, vai estar incentivando todo mundo os 90 minutos, a equipe vai se entregar, vai fazer, como sempre, grandes jogos aqui dentro do Beira-Rio para a gente buscar as vitórias. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito diferente. A vitória do Internacional veio no último minuto,
Mas o Inter tem que melhorar, né, gente? A Libertadores da América tá aí na porta, 2 semanas, o torcedor tá impaciente e, olha, se não tivéssemos visto a vitória no último minuto com o gol do Patrick, provavelmente teríamos visto a primeira noite... aparição do vidraceiro. A primeira noite de protestos em Porto Alegre, né? Deu muitos momentos do jogo. A gente viu o Caxias trocando passe no campo de ataque do Internacional, envolvendo o Inter, e o Inter recuado cada vez mais. E aí tomou um gol de contra-ataque ainda, o Internacional, mas estava bem complicada a situação do Inter quando conseguiu o gol. Ainda que o Odair tenha promovido algumas mudanças, como o Nonato, que na opinião de muitos foi o melhor da partida, foi uma... Olha, confirmou aquilo que muita gente já falava, e o Pedro Lucas no ataque. Tem 2 circunstâncias sobre o William Potker, 2 frases dele que me marcam do Internacional. Uma ele deu uma entrevista coletiva dizendo que o Internacional, que os times do Campeonato Gaúcho se fecham demais e jogam só no balão, reclamando sobre o estilo dos times do Campeonato Gaúcho. E ontem, no intervalo de jogo, ele disse que o Internacional é moldado para jogar contra times que proponham o jogo. O Caxias fez isso ontem, teve mais posse de bola que o Inter. Ou seja, ele está assumindo uma condição do Internacional e que provavelmente não agrada o torcedor. A gente viu ontem, do ano passado, né? O time reativo. Só que no Gauchão é isso. O Inter não pode ser reativo contra o Caxias. Exatamente. Então você tem pouca possibilidade de ser reativo lento, né? Num Gauchão. E lento, né? Com as transições muito, muito devagar. Aquilo que ficou marcado ano passado, de o Inter atacando com velocidade, contra-ataques. Mas uma coisa é você jogar no contra-ataque contra o Palmeiras. Outra coisa é contra o Caxias, contra o... Eu acho que mais do que isso, o Inter tem que achar outra alternativa além da bola aérea. O time do Odair... Não foi assim. Oi? O primeiro foi na jogada do Potker. Mas aí... Foi na individualidade do Potker. Eu tô dizendo isso. O gol contra o Pelotas, que é do Potker... Foi jogada individual. Foi jogada individual. Ele corre, bate a bola ali, ela toca na trave, é um gol contra, que a bola entra. O gol contra o São Luís é um chute de longe. O gol contra o Veranópolis é um bate-rebate depois da bola aérea. Sim. Aliás, teve 2 gols assim de bate-rebate, se não me engano. Exato. Teve um também do Nico Lopes, acho que contra o Juventude, o primeiro, né? Não, contra o Veranópolis é esse. Depois o outro... Também. Não, é o primeiro de uma bola mais trabalhada. O Edenilson lança a bola e ele entra batendo. Os dois bons gols contra o Veranópolis. Contra o Veranópolis. Bate-rebate. Isso. E aí o segundo contra o Juventude ainda é uma jogada trabalhada. Aí eu perguntei pro Zeca, porque o Odair testou outros jogadores como centroavante ao longo do campeonato. E aí eu perguntei, Zeca, o que muda jogar com o Pedro Lucas, jogar com o Trellis? Como é que o Inter se adapta? Ele... Não, quem entra ali, o Pedro Lucas, o Trellis, o Potker, enfim, a gente vai jogar do mesmo jeito, a gente tem a mesma iniciativa de trabalho. Ou seja, cruzar a bola para todo mundo. Não, é que assim, ó, o Odair, ele mudou uma coisa no Internacional que não tem mais o balão. O balão. Tem o cruzamento, não tem o balão. E aí é a diferença. Antes, lembra do Paulão? Sim. Tava na bola, eu vi, ninguém me contou, um técnico... O Argel treinava o tiro de meta longo pro centroavante dar de casquinha e vir 2 caras pelo lado para tentar desviar a bola. Isso aí, desculpa, não dá para fazer assim. O Celso Roth também em um treinamento fazia mais ou menos isso. Era contra o Palmeiras o jogo, que era o melhor time, e tinha que rebotar a bola para os pontas saírem num contra-ataque depois de uma jogada aérea, um escanteio e tal. Não é assim que se imagina o Internacional jogando. Hoje a bola está no chão, mas há muito cruzamento. E teve um jogo que teve 40, 50 cruzamentos para a área do Internacional há não muito tempo atrás. Agora, o Inter, ele, na minha visão, falta o cara para dar o passe antes do atacante. O Potker voltou a ser um bom jogador, o Neilton é muito bom jogador, a gente está vendo aí nesse começo, está muito bem, acho que é a expressão melhor colocada. Eu gosto demais do Edenilson, o Nonato para mim, eu sou apaixonado pelo Nonato e pelo Ramon, os 2 volantes da base, o Dourado também, só que falta aquele cara para dar o passe, falta o Luan do Grêmio, falta o Jean-Pierre do Grêmio.
Falta aquele cara para botar a bola no chão e dar o Inter tentou com o Sarrafiori. No segundo tempo deu para perceber isso, porque o Pedro Lucas ficou isolado demais. E o Sobis entrou e não tocou na bola também. Muito isolado. No primeiro tempo o Inter teve mais volume de jogo, a bola ainda chegou um pouquinho, principalmente pelos lados, bastante, né? Mas a bola até chegou. Agora por dentro a bola não chega e o centroavante fica a ver navios. A única saída é quando a bola chega no fundo, eles cruzam pro centroavante e tentam pegar uma segunda bola. Numa projeção do Internacional disputando uma Libertadores, talvez esse esquema que o Internacional jogue nos jogos fora de casa, em alguns casos o Inter consiga até bons resultados, ou, embora vá ter dificuldade, porque, por exemplo, o volume de jogo de um River Plate jogando no seu estádio... É 70%. Não, eu digo volume de criação de jogadas de gol. É muito suicida tu só jogar na dentro. Tu tem que ser muito bom. Embora o Grêmio tenha feito isso e deu certo. Mas fez muito bem feito. Não pode errar. Errou, tu toma o gol. O Grêmio aqui naquele jogo foi cirúrgico. Mas o Inter conseguiu ser terceiro lugar no Campeonato Brasileiro assim. Não, mas não é a mesma coisa que jogar a Libertadores. Mas ok. Não, mas, tudo bem. Tá, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Mas tu tá pegando a exceção que comprova a regra, né? Porque em geral mas era o que o Inter tinha, né? Propõe. Mas era o que o Inter tinha para compor. Não, mas o Inter em casa propôs jogo. E, aliás, os melhores dos jogos do Inter em casa foram contra times que massacraram o Inter. Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro. Por exemplo, contra o Vitória teve dificuldade, contra o Paraná teve dificuldade. Reserva do Cruzeiro teve dificuldade, o Sport. Exato. Contra o Grêmio conseguiu ganhar, porque o Grêmio foi pro jogo, o Inter ganhou num contra-ataque. O Odair disse na última entrevista, que é uma coisa que eu não gosto muito. Ele disse assim, vamos mudar, vamos fazer o mesmo esquema, o mesmo sistema que deu certo no ano passado. Joga em casa de uma maneira e fora de casa com outra postura. Isso vai se repetir. Palavra do Odair na sexta-feira. Não concordo por quê, Odair? Porque, para mim, o Inter, fora de casa no ano passado, foi bem naquele começo contra Santos, contra o Atlético Mineiro, que para mim foi a melhor. Atlético Mineiro e Fluminense, as duas melhores atuações do Inter na temporada. Um detalhe, depois da chuvarada de pedra. Porque até ali, foi quando o Inter ganhou o jogo. O Galo estava jogando melhor. Tá. Só que eu não concordo, porque depois, aí jogou contra o Bahia, ganhou do Bahia, que é aquele lance que o Rossi faz no fundo e toca pro Patrick. Isso. E parou. O Inter, no segundo turno, não fez vitórias. Mal conseguiu empates fora de casa. Sim, gastou toda a gordura que tinha no primeiro turno. Porque aquela estratégia foi muito circunstancial na minha visão. Não era a estratégia... O Fluminense é terrível sem o Pedro. O Atlético Mineiro, a gente viu que era um time mediano para baixo. Tá? E quando pegou numa fase que eles mesmos diziam, o segundo turno é mais difícil, o segundo turno é mais complicado, não conseguiu vencer fora de casa. Bom, mas aí a dúvida que eu tenho... mais um detalhe, viu? Demais. Para acrescentar a tua, que eu concordo, a tua explanação contra o Fluminense, por exemplo, o Inter fugiu um pouco das suas características, marcou o Fluminense, tanto que os 3 gols foram de bolas retomadas no campo do Fluminense. Sim. O Inter só fez isso. O Inter matou o jogo no primeiro tempo. Só fez mas isso. Mas aí a dúvida que eu fico, então. Só isso. Tendo em vista que nós estamos na 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, que daqui 2 semanas tem Vamos para a 8ª. Tendo em vista isso, que daqui 2 semanas tem Libertadores da América. O Inter manteve o técnico, o Inter trouxe reforços, e aí é onde eu quero chegar. A dúvida que eu tenho os reforços foram insuficientes para montar um time diferente, melhor do que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, ou os reforços são aquilo que o Inter podia e o treinador ainda não teve condições ou não tem condições de ir adiante no trabalho que ele está fazendo. Porque assim, com todo o respeito que eu tenho ao Odair, e eu sou um dos talvez pouquíssimos aqui na bancada que brigo direto e reto com o Rogério, dizendo que demissão de treinador não é o caminho, mas o Odair tem agora quase 16 meses de trabalho. Ele tem 12 meses do ano passado, né, completos, ele tem 2 meses agora e ele tem os últimos 2 meses do ano passado, que são 3 rodadas, mas completam 2 meses, né, do ano passado, não, de 2017. Então, são 16 meses. Alguma coisa ele tem que mostrar. E ele foi ousado contra o Caxias, mudando bastante o time, mas ainda foi insuficiente. Mas ele está mostrando. Talvez não é o melhor. Mas ele está mostrando. Tá, mas é que o Inter precisa do melhor. Só que daqui 2 semanas tem a Libertadores. E vocês estão me provando aqui, por A mais B, que é bem diferente do que o 3º lugar que o Inter conquistou no Brasileirão. Eu não me empolgo, nem me entristeço com gauchão. Para mim, quem gosta de gauchão é prenda. Não tenho nenhum problema em falar isso. Certa vez falei, o Argel ficou bravo comigo, me cobrou lá em Caxias. Só que mantenho a minha convicção, gauchão para mim não serve para absolutamente nada
além de treinar o time para a Libertadores. Então eu estou encarando esse período de, bom, ver quem serve, o que pode ser melhorado, aqui a gente ajusta e tal. Eu vou começar a criticar ou ter uma posição mais positiva ou negativa do Inter na Libertadores. É isso que Mas, importa. infelizmente, a preparação do Inter e dos outros clubes para jogar Libertadores, JB... É o gauchão. É o gauchão. Tudo bem. Só que é isso que eu disse. Eu só vejo isso pela preparação. Me serve para olhar que o Nonato joga bem. Mas se o Inter não vai bem contra o Caxias, aqui o nosso telespectador Luiz Garcia diz assim, ó, o Inter faz gol e recua ao invés de ir para cima e definir a partida. Como a maioria dos times. Né? Perde eficiência na troca de bola na defesa e balão. Alguma coisa tem que ser feita, tática ou pessoal. Mas é diferente. O jogo é diferente. Mas tu espera de um time que goleia o Avenida por 6-0 muito mais na Libertadores do que um time que patina para ganhar do Caxias. Diogo, se o Grêmio tivesse perdido para a Avenida, eu ia esperar mais do Grêmio, porque o Grêmio está num momento melhor, porque o Grêmio é mais... Mas o sinal de alerta teria sido ligado na tua análise. Mais ou menos, porque a motivação é diferente, Diogo. Peraí, tu já trabalhou em Libertadores, não, já trabalhou no chão. Tudo bem, mas é que assim, ó, sem motivação... eu tenho que ser melhor do que quem é muito pior que eu. Não, pode ser, eu entendo o teu conceito, mas assim, pra mim não dá pra ser definitivo. Tu entendeu? Porque assim, graças a Deus, eu já pude trabalhar em jogos interessantes e, velho, eu nem beijava minha namorada na boca por não ter nenhum problema, pra não ter sapinho, não ficar com dor de garganta, porque tinha jogo importante. Mas é um risco. Pro gauchão, velho, tu vai até as 3 da manhã no pagode e depois tá lá fazendo o jogo. É verdade. Mas eu acho assim, ó, é verdade. Opa. A preparação que tem é essa. É melhor essa preparação do que fazer a preparação só treinando. Não, mas poderíamos ter jogos melhores. O que eu acho assim, ó... Não, podia começar o Brasileirão. Eu tenho que... Exato. Fevereiro eu tenho que comparar o Internacional com ele mesmo. Eu não vou comparar ele com o Grêmio. Porque o ano passado o Grêmio, quando botou os titulares, ele passou o rodo. Quando ele quis jogar, ele ganhou. Hoje, nesse comparativo que tu não quer fazer, e eu concordo contigo... No escalão futebol, não é história de clubes, Grêmio e Inter não estão no mesmo nível. Não estão. Exatamente, eu concordo contigo. Então, assim, o Internacional comparando o Odair do ano passado com o Odair desse ano. Não vamos esquecer, o Odair era já o técnico do Inter no gauchão do ano passado. E ele também não começou bem. O Grêmio ficou um pouco, como é que eu vou dizer assim, as pessoas não lembram muito que o Grêmio começou muito mal, porque o time da transição perdeu todos. Mas o Inter não foi bem também. O primeiro colocado foi São José, se não me engano. Ou estou enganado? Sim, foi o melhor time, claro. Assim, disparado, né? Sim. Então, assim, ó, eu estou comparando o Odair com o Odair. Ele não, tirando aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o que é um mérito que ele teve, né? Ele não evoluiu em relação a ele mesmo. Mas é que evoluiu muito, só isso. Muito não, forte. E mais. O que tu lembra do ano passado do Inter? É que o elenco a campanha do deu uma Brasileirão resposta também, né? Não, o primeiro turno. O que se que lembra o segundo turno do Inter foi não bem importa, é o primeiro e o segundo. Desculpa, Bavarese. O campeonato, senão o Grêmio era campeão em 2009. 2008, senão o Grêmio era campeão brasileiro. Não, ok, mas eu tô falando de São desempenho, Paulo. não tô julgando o resultado. Tudo bem, só que assim, tu que falou de o que a gente lembra é o brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, que o Inter foi eliminado vergonhosamente por Vitória. O Inter entregou o resultado. Tô dizendo, nós lembramos de pessoas que acompanham o futebol. Ninguém lembra que o Inter... A gente esqueceu já que o Inter foi ex-campeão gaúcho, porque não vale nada. Sim, o gaúcho. E eu tô falando uma coisa óbvia aqui. Esses dias teve um cara que é... Não gosto de ficar fazendo isso, mas um cara pegou e botou assim: venho dizendo nos meus espaços que o gauchão já não é mais o que foi. Sério? Acho que tu e todo mundo fala isso, parceiro. Todo mundo já viu isso. É, que não é... O Internacional, ele, infelizmente, pro torcedor do Inter, ele não evolui. Esse é o problema. Ele não evolui. O que eu vejo até no torcedor que aí xinga o Odair e vai o jogador quando entra o torcedor do Internacional só quer uma coisa, que o Inter pare de ter vitórias heróicas no gauchão. Então, é o gol no finalzinho, como ontem contra o Caxias, que o torcedor... O Internacional já está preparado para ter protesto de torcida e sai um gol salvador. Não é só no gauchão, todo gol do Inter é salvador. Mas tem um detalhe. Esse é o problema. O Inter não se impõe contra times fracos. Isso aconteceu no Brasileiro também. Eu citei aqui Vitória, Sport, Paraná. Será que o Odair vou me esquecer de outros. Amém. Eu não sei, mas eu pego a frase do Otávio aqui. O torcedor do Inter quer que o Inter pare de ter vitórias heróicas no Campeonato Gaúcho. Não, tá. Concordo, plenamente contigo. Eu só não vou concordar se o torcedor do Inter comemorar uma vitória heróica
na estreia da Libertadores da América fora de casa, seja lá contra o Palestino ou contra o Tajeres. Tá, mas aí é outro nível, né? Não, pelo amor de Deus, os dois são muito fracos. Não. Peraí, Diogo. Não. Só que aí tu comemora os 3 pontos. Tu comemora os 3 pontos, não o adversário. Não, mas tu comemora o que representa. Então pode comemorar. Diogão, então pode comemorar o heróico contra... o Tajeres. Pode comemorar o heróico no gauchão, então. Não. É os 3 pontos. Não, tu tá comparando coisas diferentes. O Tajeres não é da mesma turma. Desculpe, o pessoal do Caxias. Caxias é um bom time do interior. Realmente, na minha opinião, hoje, jogando bola, é o melhor time do interior. Pra mim, o São José faz um enfrentamento mas ok, com o Tajeres, tá, mas eu não vou São brigar Paulo. por isso. Mas o Tajeres é melhor, cara. O Pochettino é um Gente, bom pelo jogador. amor de Deus, o melhor jogador do aquele Tajeres, número 7 é muito bom jogador. O cara que defende a área do Tajeres tem 40 anos, que é o Guinha Azul. Tá, mas o lateral do Grêmio, o melhor do Brasil, tem 40 anos. Que a gente debate se vai ser titular ou não. Mas mas tu tá enganado. O melhor jogador é o Pochettino, na minha opinião, não o Guinha Azul. Sim. E o número 7, não, eu esqueci o nome agora, muito bom jogador. Disso. Não, ok? Não é simples. Tá, Diogo, o Tajeres é de outra turma. Se eu não acho quer que ganhar, vale pela competição. tem que comemorar sim. Eu não sei se vai ganhar. Não, eu não tô dizendo que não tem que comemorar. Calma. Eu tô dizendo que heroicamente. E daí? É que Diogo, do jeito que for. Diogo, se ganhar, vai ter resultado. Os 3 pontos, tudo na vida tem tudo é o seu preço, onde vai levar, não necessariamente financeiramente e tal. Tudo tem um contexto, tá? Todo mundo tem um contexto da vida. Já diria Romildo Bolzan Júnior, você é você e suas conjunturas. Quando perguntavam para ele se o senhor vai ser presidente do Grêmio só por causa do Fábio Koff, né? Que na época batia-se nisso. Ele dizia, tua história, teu contexto. O contexto de fazer 3 pontos fora de casa contra o Tajeres é ter uma grande possibilidade de ir para as oitavas de final da Libertadores. Ganhar do Caxias heroicamente vai te colocar como segundo colocado de um gauchão que não serve para nada, que se tu ficar em oitavo, tu classifica também. Bom, o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente volta para fechar o Virando o Jogo desta segunda-feira. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo e aproveite, né, para curtir ainda esse período de férias, né? Estamos chegando no final de fevereiro, mas você também pode aproveitar. Diga, Bruno Flores, o que falaria? Não, minha pergunta é se o Odair não desistiu de implementar uma outra cara nesse Internacional. Porque o JB falou ainda, né? Ninguém lembra que o Inter passou do jeito que passou para a fase de oitavas do ano passado, do Gauchão, e depois caiu para o Grêmio, enfim. Mas se a gente fizer um esforço para lembrar, o Odair tentou começar o trabalho de 2018 de outra forma. Não era com transição, não era com jogadores rápidos nas pontas. Sim, era com posse, sem dar balão. Era um conceito dele, pessoal dele. Exato. Tanto é que o primeiro exemplo que a gente vê diferente é uma retranca no Grenal. E a gente pensa, mas o Odair saiu daquela estratégia de tentar botar a bola no chão, se retrancou e ainda conseguiu até manter um resultado não tão ruim contra o Grêmio, que foi lá no Campeonato Brasileiro. Então, será que o Odair também já não viu que não tem como fazer um futebol tão diferente daquele que é mais reativo, mais pelos lados, levantando bola? Aí eu volto a dizer a tese, aquela que eu falei na sexta-feira aqui e que eu tenho falado quando me perguntam. Se tu vê que tu não tem condições de mudar para aquilo que tu pensa, larga. Não importa se é no futebol, se é na vida, se é onde é. Não tem como mudar, larga. Se tu não consegue, larga. Diogo, peraí. Eu não sou tão radical assim, mas eu acho que isso aí vai ao encontro do que o JB tinha dito antes, de que o gauchão é para testes. Mas tu pode testar, pode tentar. O gauchão pode testar. Ele testou o Nonato. O Sérgio Luiz Guiz pergunta o que a gente achou do Nonato aqui. Mas ele é um meio diferente. Mas uma posição mais
É um jogador que joga mais ele no não de trás, é dessa né? posição, mas tem que começar a mudar, né? Ele não é... É que assim, ó, o Nico Lopes... Ele não é um pifador. O Nico Lopes seria esse cara, só que o Nico Lopes é um meia atacante, mais atacante do que meia. Ele é mais fazedor de gols do que organizador de time. Então tu tem a organização ali atrás, só que tu precisa daquele cara para dar o passe final, que o Inter não tem. Só que eu não concordo que o Odair vai sair. Se o Odair tá num ambiente de trabalho em que ele não vai conseguir mudar e que a direção diz assim, ó, nós vamos jogar assim, não é como é o teu pensamento, é assim, nós não vamos contratar ninguém. Só que o Odair pode fazer uma construção, ele pode ir tocando o time, daqui um pouco aparece um jogador, ele coloca ali, ele faz o time como ele quer. Pode ser. Tu entendeu? Se fosse um negócio definitivo, eu concordaria. Eu não acho que ele tem que largar. Não vai ser assim. Eu acho só que ele não pode chegar no nível de dizer que não tem mais o que fazer. Do tipo, eu não vou mais... Não, mas assim, ó, ele vai ter... Quando tu se obriga a fazer uma circunstância que não é o que tu pensa, é que tu chegou no teu limite de, não dá mais. É assim que vai andar. Eu acho que ele tá mais... Ele não é uma questão de filosofia do Odair. Eu não acredito em treinadores que só tem um jeito de jogar. Eu vou dar o exemplo do Renato. Em 2013, ele jogava como o Odair joga hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele hoje não tem jogadores para jogar propondo o jogo. Hoje. Bom, o programa Diogo, tá... Só rapidinho, mandar um abraço aí pro meu querido amigo que tá nos assistindo aí, João Lucas Nicolini, lá em Torres. Tá assistindo sempre o programa. Tá melhor que nós, né? Pessoal de Torres e Osório. Aproveitar os segundos que me faltam apenas para primeiro dizer que é uma vergonha que aconteceu no Campeonato Carioca, né, com a circunstância da briga dos torcedores, e em contrapartida, né, também uma situação vergonhosa aqui em Porto Alegre, eu não posso chamar de repórter, não posso chamar de jornalista, né, mas graças a Deus a nossa associação lançou uma nota, o rapaz está punido, está fora dos estádios, é isso que a gente precisa, porque a gente tanto é criticado, né, e a imprensa é bastante criticada pelos torcedores, telespectadores, ouvintes, né, leitores, seja lá quem for, e às vezes talvez até eu tenha que entender que eles mereçam criticar por atitudes como essa, que são extremamente desnecessárias. Para quem não entendeu, o repórter ofendeu o Odair Helm. Exatamente. Grande abraço, boa semana, fiquem agora com a Ali Klein e o Virou Moda. Tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.